Olá, sejam bem-vindos ao Gestão 365, projeto que ajuda o crescimento e a gestão de pequenas empresas de forma prática e direta ao ponto. Eu sou o Kleiber, da Master, e tenho o prazer de receber aqui Mônica Souza, consultora financeira. Boa tarde, Mônica, tudo bem? Boa tarde, Kleiber, tudo jóia e você? Muito bom, muito bom. Ainda bem que deu certo esse aqui, te encontrei no Instagram, no TikTok, e vi lá seu trabalho, muito bom mesmo, gostei do material. E eu gostaria de saber que conta um pouquinho aí de como você entrou nessa área, você é formado em quê? Bacana. Hoje as redes sociais têm uma entrega gigantesca, né? Embora a gente esteja aqui a estados vizinhos, se não fosse a internet, a gente não teria se esbarrado, né? Mas bacana, vamos lá. Eu sou economista, eu sou contadora também, e desde 2013 que a minha profissão foi direcionando aí para esse lado do setor financeiro. Eu morava no Mato Grosso na época, comecei a fazer faculdade de economia e ali eu tive o primeiro contato com a área financeira, que era um escritório de produtor rural. Então, eu fazia toda a parte financeira mesmo, controle de contas a receber, controle de contas a pagar, fechamento de conciliação bancária, encaminhava essas informações para a contabilidade, e também foi onde eu tive o primeiro contato, né, com a contabilidade na prática, né, com a obtenção das informações, alimentação de sistemas de gestão para obter os relatórios necessários. E atualmente eu fui auditora também contábil, né, na KPMG por 3 anos, Legal. onde eu consegui desenvolver bastante a análise de indicadores de resultado e também a análise de balanço patrimonial, de DRE, e foi uma experiência muito enriquecedora. O contato com vários perfis de empresas, vários tipos de serviço, indústria, varejo, isso foi muito enriquecedor para mim. E também trabalhei com a definição de controles internos e procedimentos para empresas certificadas pela ISO 9001, e também atuo ainda, né, atualmente ainda faço esse tipo de serviço, e há mais ou menos 2 anos eu me credenciei, né, credenciei a minha empresa ao Sebrae. E no Sebrae eu atendo as consultorias de gestão econômico-financeira e contabilidade financeira e fiscal. Legal, hein? Você faz o Sebrae te indica para as empresas para você ir lá dentro das empresas e fazer uma consultoria, é isso? Isso funciona assim, o Sebrae tem os projetos, né, internos deles, são definidos pelo Sebrae Nacional, que fica aqui em Brasília, e aí o Sebrae Nacional direciona esses projetos para o Sebrae dos estados. E dentro desses projetos se eu não me engano, são 15 áreas de conhecimento. Então, é uma infinidade de serviços, né, que os micro e pequenos empresários podem ter acesso contratando a instituição. E dentro desses projetos, o Sebrae tem o orçamento para contratar essas consultorias de acordo com a necessidade dessas empresas. E aí eles fazem esse contrato, eles rodam um contrato com a empresa que oferece serviço, que é credenciada, e aí eu dou o meu aceite, se eu tenho agenda para atender, geralmente esses contratos é carga horária, né, então tem ali um prazo a ser cumprido, a carga horária a ser entregue também, e dentro dessa carga horária existe uma quantidade limite de empresas a serem atendidas. Então, quando eles rodam esse contrato, eles já têm essas empresas definidas. Então, eles só me passam a informação de qual a carga horária, de qual o prazo de duração desse contrato, de quantas empresas que vão ser atendidas, e aí eu sigo para o atendimento. Né? Eu não tenho que fazer a captação dessa empresa, ela já chega para mim pronta, eu só vou lá e presto serviço. Entendi. Dentro disso aí, você faz toda uma análise, você faz só análise financeira da empresa, ou você faz um 360 ali para ver o que tem de errado, de processos, alguma coisa assim do tipo? Acaba sendo um 360, né? Porque são micro e pequenas empresas, então não tem como, no meu caso, que sou consultora financeira, chegar na empresa e olhar só o financeiro, porque geralmente, né, ele tem ali um caderninho onde faz ali o fluxo de caixa e talvez, né, um controle de contas a receber,
muito arcaico, digamos assim. Então, não dá para ficar presa só na gestão financeira. Então, eu faço um 360 de tudo que acontece, desde o layout da loja até como é a relação ali patrão-funcionário, para quem tem, né? Então, não fica limitado à gestão financeira apenas. A gente fala muito que o nosso concorrente, o principal concorrente é a folhinha de papel, não é sistema, né? Não é o concorrente de sistema, Exato. E tem muito ainda, né? Tem muito ainda. Tem casos de empresas que fatura 200 mil, 250 mil por mês e que o cara ainda não tem um sistema de gestão, né? E é sempre a mesma queixa, não tenho tempo, muitos não têm habilidade mesmo com a tecnologia, né? E também, às vezes, falta a mão de obra especializada também, é um grande desafio. Ainda mais na era que a gente vive hoje, de encontrar pessoas que queiram se desenvolver, né? Então, tem todos esses empecilhos aí que atrapalham um pouco a vida do empresário. E consequentemente, a nossa vida também, né? Porque acaba atrasando um pouco a entrega de tudo que a gente precisa fazer dentro da empresa. Imagina o trabalho que dá, já pensou? Nossa, nem quero. Mas a gente nunca pegou cliente, a gente nunca pegou cliente assim do zero, sabe? Porque é igual você falou, tem muita dificuldade. Não lembro de nenhuma captação de cliente que a gente teve que pegar e ensinar do zero assim. E já pegou vários clientes que têm dificuldade mesmo com tecnologia e tal, mas nunca pegamos. Só que eu não sei se você concorda a gente tem muito aqui que a gente fala, que é o seguinte, às vezes a gestão, um dos pilares do Gestão 365 é ajudar mesmo e ver outras áreas da gestão a não ser vendas, porque na maioria das vezes o que acontece? O pessoal fica focado demais em vendas, e aí a gente tem várias situações, né? Tem aquela situação que o cara vende muito bem e a venda acaba, vamos dizer, mascarando algum problema de gestão dentro da empresa dele. Então, assim, quanto mais ele está vendendo, está entrando dinheiro, então tá bom. Mas aí o grande problema é quando vem alguma crise, né, ou algum ciclo econômico, alguma coisa assim do tipo, e as vendas abaixam e ele começa a enxergar para dentro da empresa dele de gestão. Aí começa a contratar consultora, negócio, para ver o problema, né? Não sei se você concorda com isso. Sim, isso é muito comum mesmo, isso acontece muito, e eu costumo falar para os meus clientes. A empresa, ela não vive apenas de vender bem, né? Ela não vive apenas de ter um bom serviço, ou um bom produto com preço competitivo. Se ela não tiver gestão, ela não vai continuar existindo. Tanto que a frase que eu tenho lá no meu @, né, que eu ajudo sua empresa a continuar existindo. Porque mesmo que você venda muito bem, se você não tiver o controle do que está entrando e principalmente para onde esse dinheiro está indo, você não vai sobreviver por muito tempo. Por que mais de 80% das empresas fecham em 5 anos? Isso é um dado do próprio Sebrae, né? Por falta de gestão. E na maior parte do tempo, gestão financeira, né? Porque tudo gira em torno do dinheiro, não tem como falar que não, né? Para você vender um produto, você precisa comprar esse produto. E como que você compra esse produto? Com dinheiro, né? E para você manter a empresa girando, manter toda a operação, você precisa do recurso financeiro, não tem para onde fugir. Então, como que você negligencia isso dentro da empresa? E Mônica, e você é chamada somente quando o pessoal está se afogando mesmo, já está no limite ou tem chance ainda? Então, na maioria dos casos, né, como falta essa base, né, de conhecimento da gestão dentro das empresas, principalmente as micro, quando eles estão numa situação ruim, já estão lá 2, 3 anos trabalhando 24 horas por dia, segunda a segunda, e no final do mês ele não vê o dinheiro sobrando, ele não tem tempo para usufruir do que está entrando na empresa. Então ele acha que ali tem algum problema, e geralmente tem, né? Mas não é que a empresa, na cabeça deles, isso está acontecendo porque a empresa não está faturando o suficiente. E aí o que acontece? A gente chega lá e vê que não é essa a realidade. E aí entra a questão da falta de dados, né? Porque quando eu peço qual foi a sua média de faturamento dos últimos 3 meses, não faço ideia. Né? Qual que é a sua estrutura de custo fixo? Nossa, nunca parei para olhar. Então,
São essas questões. Mas também tem aqueles que estão começando. Eu tenho um caso agora de uma cafeteria que eu estou fazendo a consultoria, e ela tem 1 ano que abriu a cafeteria, mas ela não tem noção nenhuma, nem de gestão de equipes, né, porque precisa de pessoas para mão de obra, nem da questão financeira. Então, ela tem a preocupação de, daqui para frente, fazer o negócio funcionar. Ela quer aprender, né, ela quer saber como funciona para não errar e manter o negócio funcionando, porque tem visão de longo prazo, tem plano de abrir outras unidades, então ela sente essa necessidade. Mas, no geral, não é que a empresa esteja se afundando, né? Falta as informações e a análise adequada para saber a real condição daquele negócio. E eu acho também, Mônica, assim, isso é uma realidade que você falou, uma realidade, eu acho, de 80% dos nossos clientes, assim, a quantidade é grande mesmo, que não faz a alimentação do sistema mesmo de contas, sabe? Só vê o faturamento e tal. E aí, na maioria das vezes, tem isso, tem um ciclo muito bom de vendas, só que aí chega no final do mês, não sabe para onde. Aí tem que correr atrás de extrato bancário para saber onde que fez pagamento e tal. E acaba desistindo, porque às vezes faz ali pela metade, no outro mês já não faz, e aí não consegue ter essa rotina de todo dia chegar ali, eu paguei isso aqui, eu vou lançar no sistema e tal. Porque às vezes só de você lançar no sistema esses dados, ele te dá, no final do mês, opa, não sobrou dinheiro, peraí, eu vou dar uma olhada aqui, ele te mostra aqui, o nosso sistema mostra ali, né, gráfico, DRE, enfim, opa, peraí, eu tô gastando muito aqui num fornecedor, por que aumentou o fornecedor, por que aumentou isso? Então, assim, acredito só de alimentar ali a própria contas ali, ele consegue ter essa visão no final do mês, né, essa análise. Exatamente. E tem que fazer disso uma rotina, né? Assim como tem o horário de abrir e fechar a loja, o horário de descanso ali dos colaboradores, as datas que tem que ser reposto o estoque, essa rotina da alimentação das informações no sistema, ela tem que existir, né? Isso tem que ser colocado como, olha, independente de qualquer coisa, a loja vai abrir 8 horas da manhã, eu vou das 7 às 8, eu vou fazer a imputação dos dados do dia anterior no sistema. Né? Eu tenho que ter rotina, disciplina. Né? Você cobra muito disso? Como é que você... Na verdade, a pergunta é o seguinte, nem temos perguntas e respostas aqui, mas como é que você faz isso assim, você está dando a consultoria, como é que você fala pro empreendedor ali e fala, você tem que fazer isso todo dia. No outro dia você lembra novamente, no outro dia você lembra novamente, como é que você faz isso? Então, nas consultorias pelo Sebrae, como eu fico limitada com a carga horária, né, eu não faço cobrança. Né, eu faço a primeira visita, onde eu faço o diagnóstico da empresa, qual o nível de maturidade dela, qual o nível de capacidade operacional dela. Então, geralmente essas visitas elas são divididas para ser feitos em 4 horas. Então, a primeira visita eu tenho 4 horas para fazer esse diagnóstico. Então, tem que ser tudo muito direto ao ponto. Né? E na primeira visita eu realizei o diagnóstico, na segunda eu já chego para ele e falo, olha, para a gente corrigir isso aqui, você precisa fazer conciliação bancária, você precisa fazer um controle de contas a pagar, contas a receber. Então, eu não tenho tempo para poder fazer a cobrança, né? Então, o que eu costumo utilizar muito são casos práticos. Casos de empresas que já foram atendidas, que não tinha nenhum nível de controle, que não tinha nenhuma rotina financeira no dia a dia, usar essas empresas como exemplo. Olha, a situação dessa empresa era A quando eu cheguei, e depois de todo esse plano de ação que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, no final da consultoria, a empresa estava numa situação B. Então, e funciona, tá? Quando as pessoas veem o resultado de quem já passou pelo processo, elas veem que não é conversa fiada. Né? De fato, eu tenho que fazer se eu quero ver o resultado concreto dentro do negócio. Teve algum caso que você se surpreendeu assim pela rapidez de você implantou e o empreendedor realmente pegou e falou assim, nossa, vou fazer isso e fez acontecer assim? Teve alguém assim? E quando e qual o tempo que teve assim para essa mudança?
Teve uma empresa no final de 2022 que era uma panificadora. Inclusive, eu vou dar mais detalhes sobre o caso no estudo de caso, né? Então, essa panificadora foi assim, a primeira visita, eu elaborei o diagnóstico, como era um pouco mais distante, né? Então, eu fiquei a semana toda lá, full time dentro da empresa, de segunda a sexta, o tempo que eles estavam lá dentro da empresa, eu estava junto. Então, na primeira visita, olha, precisamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Conciliação bancária, vamos mudar esse layout aqui da loja, vamos implementar um sistema de retirada do pedido na lanchonete, que eles não tinham, né? A pessoa chegava ali no balcão, realizava o pedido, falava, né, boca a boca com a garçonete, ela tirava o pedido, levava na mesa, ele passava no caixa, pagava e ia embora. Então, na mesma semana, eles já fizeram a contratação do sistema, né, com o RPV, tudo certinho, bonitinho, e a conciliação bancária também, já na sexta-feira, eu sentei com a esposa, né, que era sócia dessa panificadora, e já mostrei para ela como que era feita a conciliação bancária, eles já tinham um sistema, então foi uma semana, já estava funcionando. E aí, no decorrer da consultoria, a gente só foi aperfeiçoando, melhorando algumas coisas, tirando outras que não estavam funcionando muito bem, trocando. Então, foi o caso, assim, recorde que já me aconteceu nesse período. Pô, legal, hein? Legal. E já provavelmente teve casos dificílimos, acredito eu, que você já enfrentou, e conta pra gente aí um caso que, nossa, que não deu certo mesmo, você chegou assim, provavelmente deve ter vários casos, mas assim, você achou extremamente difícil. Eu tenho ainda estou indo para as últimas visitas aí desse contrato, que é uma casa de embalagens. Então, tem uma certa resistência por parte do dono em delegar as funções, em delegar as atividades. Ele tem funcionários à disposição, mas ele tem muita dificuldade de passar, principalmente a questão financeira, para outras pessoas, né? Porque como é muito comum também de acontecer, do empresário misturar muito a pessoa física com a pessoa jurídica, então ele fica receoso de passar isso e o funcionário ter acesso a dados pessoais dele. Então, já consegui fazer em 4 visitas, eu consegui fazer com que ele passasse essa atividade para uma funcionária. Ela começou na última visita que eu fiz agora no começo de julho, ela já começou a fazer conciliação bancária, entrar no sistema, colocar as informações, mas essa resistência dele, e aí o que aconteceu? Eu cheguei para ele e falei, olha, o senhor tem 2 caminhos, né? Eu não cheguei aqui na sua empresa porque está tudo funcionando muito bem, né? Se o senhor entrou em contato com o Sebrae, contratou a consultoria, era porque alguma coisa precisava ser resolvida. Então, eu estou aqui com a maior da boa vontade para ajudar, né, para passar o meu conhecimento, para treinar uma pessoa, que ele é um dos casos que tem pouca habilidade com a tecnologia, com a informática. E aí joguei claro com ele, falou, olha, o senhor não tem braço para fazer isso. O senhor mesmo já me falou isso, já me confessou que tem a dificuldade com a tecnologia, né, e falta tempo para fazer essa rotina. Então, eu não tenho mais o que fazer, né, a realidade é essa. Então, se o senhor quiser ter algum resultado dessa consultoria, agora está 100% na sua mão, né? Mas, assim, evoluiu um pouquinho, mas se eu ficasse lá ainda mais umas 4 visitas, eu acho que no final ele ia estar menos resistente. Mas existe casos, muitos casos, com essa resistência por parte do empresário. E a gente, assim, antes, né, a gente ia fazer implantação, vários clientes, assim, e a gente sempre ficava, caramba, a gente ficava, né, imaginando, assim, como é que esse cara chegou até aqui, né? Então, assim, exatamente. Porque você fica com essa pergunta, assim, a gente ficava muito com essas perguntas, assim, como que ele chegou aqui sem negócio? Mas, às vezes as pessoas têm uma gestão de pessoas, assim, que consegue ter algumas pessoas dentro da própria equipe dele, mesmo ele não sabendo, mas ele tem uma gestão ali de pessoas que consegue pegar e levar a empresa dele para frente, né? Além de vendas, Sim. obviamente, né?
E aí, mas sempre ficava essa dúvida, porque eu tinha essa resistência. Você já trabalhou muito, né? Mas o que a gente tem que era implantado assim, então tinha resistência de funcionário, tinha que mudava certas funções. Então, às vezes, tinha sistemas que vinham de aquele que era aquela tela do DOS preta e tal ainda, a gente estava fazendo implantação no sistema mais moderno, tinha resistência. Então, a gente sempre ficava com essa questão, e aí ia conversar com ele, sempre tinha uma certa dificuldade para ele aceitar os processos que iam acontecer dentro da empresa dele. E, nossa, é muito difícil, mas você fica com esse pensamento de como é que as pessoas chegaram até ali e tiveram sucesso, assim, até ali, né? Muito, Exatamente. muito, Eu tenho muito. muito, como eu trabalho com definição de controles e procedimentos internos pela norma, né, da ISO 9001, então já estou um pouco habituada a enfrentar essa resistência, tanto do dono da empresa quanto das pessoas envolvidas ali no projeto. Então eu consigo contornar um pouco a situação. Mas eu costumo dizer uma frase que eu ouvi um tempo atrás que faz muito sentido, né? O projeto que nasce perfeito, ele já nasce tarde. Então, mas aí tem um porém, né? Tudo bem não nascer perfeito, mas você quer ser um projeto imperfeito até o fim da vida, né? Eu acho que a grande questão é não nasci perfeito, mas eu vou desenvolver ao longo da caminhada, né? E tem profissionais que você pode recorrer. Eu tenho uma cliente que é uma confeitaria, e aí essa semana eu dei uma aula com ela, sentei com ela e dei uma aula e expliquei muito sobre isso, a questão do seu valor de hora em relação ao que você quer consumir. Por exemplo, eu presto consultoria financeira, então ela é uma confeitaria. Eu poderia facilmente entrar no Google, buscar a receita, sei lá, o bolo de pote, e fazer o meu próprio bolo de pote. Mas eu vou despender de tempo para fazer isso. Né? Então, eu faço o quê? Vou na confeitaria dela e compro pronto. Então, a mesma coisa funciona para outra ponta. Né? Você domina bem a parte operacional do seu negócio, mas você precisa de apoio na parte da gestão. Então, tudo bem, né? É uma troca que a gente faz. Exato. No começo, né, a gente tem várias, assim, várias pessoas, vários clientes, na verdade, a gente tem um papo bem legal, assim, que é muito aberto com os nossos clientes, com relação a certas dificuldades. Eu já até falei alguns clientes nossos aqui que passaram, concorrência, o que está dando dinheiro, meu negócio não está dando dinheiro, e aí a gente faz uma análise assim, uma análise, né, de dados, né, porque a gente tem ali a parte do sistema, a gente consegue visualizar algumas coisas, né, e aí a gente até chega, cara, para você abrir o negócio, você tem que, seus dados estão aqui, a gente está mostrando para ele o que é, né, o que está acontecendo, né, falo qual que é o faturamento dele, que ele teve o lucro tal, e enfim, né? E aí sempre tem essa questão de perguntar, pô, minha concorrência, o concorrente tá muito em cima e tal. E aí tem até um caso, já até contei aqui, né? Que aí a gente foi fazer uma análise, olhou primeiro os dados dela e depois falou, vamos ver esse concorrente dela. A gente foi verificar o atendimento, e aí a gente mandou no WhatsApp uma mensagem para os 3 concorrentes dela, que eram academias da cidade dela, que era tudo próximo. E aí ela demorou, todos demoraram responder, não, as concorrentes dela demorou 10 a 15 minutos para responder, ela demorou 1 hora para responder. Então eu peguei, usei um outro número para falar com o próprio atendente dela. E aí eu pensei, pô, então assim, se ela está reclamando dos concorrentes, os concorrentes estão respondendo mais rápido, como é que você quer reclamar dos concorrentes, entendeu? Então, Não assim, dá, né? é difícil, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que o problema é uma coisa, mas tem que olhar muito para dentro da nossa empresa. Por isso que os números mostram muito isso. Então, assim, a parte aí entra aquela parte de planos com relação a plano de trimestral, semestral, aí tem que ter uma análise, a gente faz uma análise do negócio, quem que é mais fiel, que é mais fidelizado à academia, enfim. Mas, assim, tem clientes nossos que fazem certinho, sabe? Cadastra tudo certinho, dados do cliente, tudo. E tem uma base muito boa de dados, só que não utiliza esses dados para
para conquistar mais. Então, por exemplo... Não consegue fazer uma análise para ver o que precisa, o que dá para melhorar. Exatamente. Às vezes também, assim, é coisa pouca que ela pode implementar, né? Tem uma cliente nossa que é uma loja de roupa, e ela anota tudo, tem tudo ali os dados, né? A gente gera ali uma curva ABC de clientes para ela, e, tipo assim, tá lá os dados, entendeu? Você agora tem que trabalhar o relacionamento com o seu cliente, você precisa de um CRM para você trabalhar a relação com seus clientes, que você vai vender mais. E assim, às vezes é coisa pouca, é só você perguntar, de tanto em tanto tempo, você colocar um agendamento ali para você pegar e enviar uma mensagem para ela, para ver se ela gostou, se ela vai comprar mais, enfim, né? Porque assim, para conquistar um cliente é muito difícil. Depois que você conquista, depois que ele faz a primeira compra, agora tem que ver a experiência que ela tem sobre o seu produto, né? Se o seu produto for realmente muito bom, ela vai gostar e vai voltar. E aí, essa segunda fase, assim, o Gestão 365 aborda um pouco essa primeira fase, que é de ter a consciência, né, de um 365, assim, de todos os dias você utilizar algum recurso nosso para fazer, para utilizar no seu negócio. E também tem a segunda fase, que também já é essa fase, já tem um reconhecimento de dados, já cadastra produtos, o estoque é tudo regulado, os clientes são todos cadastrados de forma, né, certinha, e aí depois a gente tem esse direcionamento já mais avançado, que seria revenda, pós-venda, CRM. Então, é bem interessante isso aí, né? E isso leva também a outro ponto, né, que geralmente é a precificação dessas empresas. Elas observam muito a concorrência e elas não olham para dentro da empresa delas. Uma coisa é uma loja de roupa que vende uma calça jeans marca X por R$ 80. E aí você está vendendo a mesma marca X por R$ 100. Por que essa diferença? Aí fica na cabeça, né? O cliente vai preferir comprar na empresa que está vendendo por 80 e não a minha que eu estou vendendo por 100. Mas aí o empresário, geralmente, quando ele pensa assim, ele está pensando na visão dele como cliente, né? Mas aí ele esquece de analisar o atendimento, ele esquece de analisar a estrutura física, né? E a diferença de preço. Eu não posso precificar o meu produto pelo preço da concorrência, porque eu não conheço a estrutura de custo dele, né? Exato. Então, o cliente ele vai sempre prezar por onde ele é bem atendido, né? Onde ele responde mais rápido no WhatsApp, onde ele tem vendedores que são educados, que são cordiais com esse cliente. Então, existe uma série de fatores que tem que ser considerado quando você decide, vai definir o preço ideal do seu produto. Nossa, isso e aí, né? como você falou, você precisa de dados para você analisar. Do contrário, não tem para onde ir. E você coloca o valor ali, né? Além do preço, né? O preço do produto não é só o preço, né? Como você falou, o valor agregado que você coloca no atendimento, enfim. Nossa, você falou sobre precificação, tem um cliente nosso que perguntou, nossa, eu não sei qual que é o preço que eu coloco no meu produto. Aí eu fui explicar, você tem que pegar os custos de imposto que você está pagando, e aí você fala com o seu contador mas eu posso te ajudar. E aí tem vários tipos de você vai precificar. Era uma empresa de construção, de construção. E aí eu falei para ele, tem vários modos de você precificar, mas para você não ficar, teoricamente, você pegar e colocar um preço e você pensar que está levando, às vezes está lucrando, você está levando prejuízo. Então é bom você pegar a análise, pelo menos, dos impostos que você está pagando, com cartão, enfim, faz uma análise de custos que você tem, e aí você coloca o seu lucro em cima e tal. E aí também você tem ancoragem, você pode ancorar junto ao seu concorrente, se você tiver concorrente próximo, né? Então, sim, isso é interessante. Não dá para competir com preço, né? Não Porque dá. aí... Igual assim, a gente tem do sistema que a gente fornece, né? Assim, o nosso preço é um pouquinho, não vou falar que é igual no mercado, mas aí tá. Mas assim, a gente presta um serviço bem top, assim, sabe? Então, assim, a gente preocupa mesmo com os nossos clientes, porque a gente visualiza mesmo os dados dele frequentemente, de ver se está vendendo bem, se não está, como é que está, enfim. E aí a gente fala, se vem por preço, vai por preço. Então, assim, se o cliente hoje fecha o sistema com nós porque a gente pegou e deu um desconto e tal, passa daqui um tempo, ele pega e acha outro sistema e vai para outro lugar. Simplesmente, porque Sim. veio por preço. Ele não está enxergando o valor, né? Ele está vendo o preço. Exato.
só o preço, né? Então, é muito difícil. Ô, Mônica, vamos fazer as perguntas aqui. Nós convidamos você aqui justamente para falar sobre gestão financeira, né? A parte de controle de contas e DRE. E aí depois você vai apresentar depois os casos de usos os casos que você teve com relação a experiências e resultados. Mas vamos para a primeira pergunta aqui. Tá aí, o que é controle de contas a pagar e receber e por que ele é crucial para pequenas empresas? O que é, né, esse controle? Esse controle é basicamente o dado geral do que você tem a pagar em um determinado período e o que você tem a receber em um determinado período. Né? Isso pode ser feito... Não vou falar do caderninho aqui, porque eu abomino o uso do caderninho. Não fala não. Usa o nosso sistema. O caderninho não, pelo amor de Deus. O controle, ele basicamente precisa ser feito em um meio eletrônico, né? Em um meio que utilize tecnologia, porque isso vai facilitar o seu dia a dia. Eu vou entrar dentro do meu sistema ou minha planilha de Excel, que seja, e vou selecionar o período que eu preciso olhar, principalmente contas a pagar. Geralmente, quando o empresário não tem uma mão de obra qualificada ali dentro da empresa para auxiliar ele com isso, então ele vai chegar na segunda-feira e vai entrar no seu sistema e selecionar o período, segunda a sábado, que eu tenho a pagar nesse prazo. Então, um sistema de gestão ou uma planilha eletrônica vai facilitar o dia a dia nesse aspecto. Eu vou chegar, vai ter tudo ali, eu não vou precisar pegar um por um, somar e ver. E a chance de errar também, né? Quando você tem um controle manual dessas informações, ele é muito maior. E esse controle, ele é muito importante porque o fluxo financeiro de uma empresa, ele precisa ser equilibrado. Porque, como a gente conversou no início, às vezes o empresário imagina que não está dando lucro, que ele não está faturando o suficiente. E é muito comum acontecer que o fluxo financeiro está desequilibrado. E o que vem a ser o fluxo financeiro? O fluxo financeiro é o prazo que você tem para pagar e o prazo que você tem a receber. Então, geralmente, para ser equilibrado, para ser o ideal, o seu prazo de recebimento ele tem que ser menor que o seu prazo de pagamento. Então, você vai vender o produto, vai receber antes do que o prazo que você precisa pagar ao seu fornecedor. Então, esse controle ele é crucial por conta disso, para você não chegar no final do mês, né, ou do período que você estiver analisando, e ter a sensação de que faltou dinheiro. Não faltou dinheiro, faltou esse ajuste do seu fluxo. Beleza. Vamos lá para a segunda aqui. Quais são os principais desafios que pequenas empresas enfrentam no gerenciamento de contas a pagar e a receber? Essa aí é a queixa mais que sempre acontece, né, em 95% dos casos é a falta de tempo, né? Porque eu estou aqui na empresa, eu preciso atender o meu cliente, eu preciso repor meu estoque, então eu não tenho tempo para fazer o controle, não tenho tempo para a rotina administrativa, porque ele está mesmo envolvido em toda a parte operacional. Né? Isso também é um grande desafio para o empresário, pequeno empresário, na maior parte dos casos, porque ele não tem mão de obra suficiente, ele precisa ser tudo, né, dentro da empresa, então ele sempre vai deixar a rotina administrativa de segundo plano. E aí é onde muitos erram, né? Onde muitos tropeçam. Por quê? Você tem um negócio que movimenta recurso financeiro, então você não pode negligenciar. Tudo bem, não tenho tempo para fazer isso daí. Meu filho, acorda às 5 horas da manhã e dê seus pulos, né? Fazer dinheiro dá trabalho. Né? Eu falo fazer dinheiro, não falo ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro só se for na Mega Sena, né? Para quem é empresário, a gente faz dinheiro. Verdade. Vamos lá. Dicas práticas para organizar e manter um controle eficiente de contas a pagar e receber. Como eu mencionei aqui agora há pouco, a forma mais fácil, né, a forma mais prática é ter um sistema de gestão, né? É envolver a tecnologia. Não tem segredo, né? Não tem segredo, não tem uma fórmula mágica, não tem o jeitinho brasileiro.
o sistema vai te auxiliar muito nisso, porque você só vai colocar as informações ali dentro dele. Todos os dias você vai entrar, chegou a nota do seu fornecedor, você vai entrar no seu sistema, vai cadastrar os produtos, você já vai ter o seu estoque alimentado, você já vai ter o seu contas a pagar alimentado, então você já tem todas as informações, né? Então é muito mais simples de você organizar. Quando acontece do cliente ser muito pequeno e que ele não tem ali esse tempo, né? Não tem essa disponibilidade de recursos para ter um sistema ou para ter uma pessoa responsável pelo financeiro, eu costumo sugerir que ele compre ali uma pastinha de papelaria mesmo, com divisóriazinhas, e vá colocando essas notas ali dentro. Cada dia ele pode numerar essa pastinha, né, com números de 1 a 31, por exemplo, e vai arquivando esses documentos ali dentro, né? Então, chegou no final do dia, tá tudo ali colocado na pastinha, tanto que é contas a pagar, tanto que é contas a receber. Contas a receber hoje em dia não tem sido muito um desafio por conta do aumento aí, né, do uso dos meios eletrônicos de pagamento, cartão de crédito, Pix. Então, eu tenho percebido nos meus clientes que o contas a receber ele é bem menos trabalhoso do que o a pagar. Então, organiza isso ali numa pastinha mesmo. E todos os dias, ou uma vez por semana, junta tudo que tem para pagar naquele período e realiza o pagamento. Depois disso, direciona esses documentos para uma outra pasta que você vai utilizar em outro momento, que é a conciliação bancária, que a gente vai falar dela também em outro momento. Então, isso são formas de você melhorar a administração do seu negócio. Não tenho uma dica assim, eu falo, olha, faça isso aqui porque é o jeito mais simples, é o jeito mais fácil que vai fazer em 1 minuto. Não tem. Não tem, como eu já falei, né? Não tem. Tem que ralar, não tem jeito. Tá, beleza, então. Então, vamos para a parte aqui já de DRE. O que é a DRE e qual a sua importância na gestão financeira de uma pequena empresa? Bom, o DRE é uma abreviação, né, de demonstrativo do resultado do exercício. Por que isso é um documento relevante dentro da empresa? Porque ele vai resumir todos os seus dados financeiros, né, o seu faturamento, a sua despesa variável, a sua despesa fixa, seu negócio está gerando resultado, e aqui a gente está falando de resultado operacional, né, como a gente não traz para o DRE todas as informações contábeis, né? Porque aqui a gente está vendo o resultado da operação, o quanto que o negócio me gerou de receita, o quanto que eu tive de despesa para gerar essa receita e o quanto de despesa fixa que eu tenho, independente de ter gerado faturamento ou não. Então, o DRE, basicamente, ele vai te mostrar essas informações. Ele mostra mais uma parte mais resumida do que ele fez ali durante o mês, né? Se tiver, na verdade, né? Se tiver tudo cadastrado certinho, né? Se tiver tudo lançado corretamente, né? E se tiver todos os dados, a gente tem um DRE. E qual precisa de dados. É verdade. E qual que é a importância dela aí para a pequena empresa? Ele vai determinar o seu resultado operacional. Eu estou trabalhando 24 horas por dia para no final do mês eu ter lucro ou prejuízo. Né? Legal. É ali que você vai ver, não é o seu fluxo de caixa que vai te mostrar isso. Seu fluxo de caixa é quanto está entrando e quanto está saindo, tá? Mas no final do período, isso está gerando lucro ou está gerando prejuízo? Porque, na verdade, como às vezes o próprio fluxo que você tem de entrada e saída, você pensa que está sobrando dinheiro no final do mês, mas, na maioria das vezes, o que acontece muito mesmo é isso aí. Você está vendo, nossa, está entrando no dia, está entrando no dia. No final do mês não sobra dinheiro. Né? Então, você Exatamente, às vezes. Demonstrativa. O seu saldo de entrada e de saída, a sua entrada é maior que a sua saída, mas quando você joga isso num bolo só, como assim? Não está sobrando dinheiro. Então, aí a importância de um DRE, um demonstrativo relativamente simples, mas enfatizando mais uma vez, você precisa de dados. Né? Não tem DRE sem informação, não tem como. E o interessante né? É sempre a gente foca, né? Tem alguns clientes nossos também que faz assim,
faz o DRE, só que às vezes esquece de fazer lançamento. E eu falo, mas deu isso aqui não. Aí a gente vai pegar e vai atrás das situações, ó, tem alguma coisa errada. No mês passado você lançou isso aqui, por que você não lançou isso aqui? E aí a gente vai ver o furo, né? Ô, Mônica, como elaborar uma DRE de forma prática e acessível para pequenos empreendedores? Na verdade, isso aí você já respondeu, mas reforça para a gente. Vamos lá, de forma acessível, né? Eu não conheço nenhuma mais acessível que não a planilha de Excel. Mas aí tem outra questão, você precisa ter algum nível de afinidade, né, com o Excel, com a tecnologia, para você conseguir elaborar. Eu utilizo um modelo mesmo que eu mesma desenvolvi, aí eu só faço alguns ajustes de acordo com o plano de contas, né, do cliente. Legal. Ou desenvolvo um plano de contas ali junto com ele também. E aí esse modelo, ele mesmo alimenta, ele mesmo inclui as informações, e eu dou ali uma orientação para ele fazer uma análise básica do que ele precisa ver, né, dentro desse demonstrativo. Esse é o formato mais acessível, eu desconheço qualquer outro, tá? E eficiente, né? Isso, mas o sistema de gestão hoje, né, os que tem disponível aí no mercado, geralmente já fornecem esse modelo, né? Mas, mais uma vez, o sistema tem que ser alimentado, senão você não vai ter DRE nenhum no final. E assim, fazendo a conciliação bancária ali regularmente, já é suficiente para se ter um DRE, né? Então não precisa de nada muito elaborado. Conciliação bancária. Quais são os principais indicadores que devem ser observados no DRE? A receita bruta e as deduções dela, né, os impostos sobre faturamento, o desconto que foi concedido, o custo da mercadoria vendida também, o CMV, né, o serviço prestado, isso aí vai variar de acordo com o nicho da empresa, a despesa fixa e as despesas variáveis, a margem de contribuição e o resultado operacional, lucro ou prejuízo. Esses são os indicadores que precisam ser observados e que geralmente os pequenos negócios não observam, né? Eles não fazem ideia de que existem esses indicadores e de que é possível que ele tenha a reunião desses dados para ele fazer essas análises. Legal. Exemplos de como a DRE pode ser utilizada para tomar decisões estratégicas no negócio. Aqui vamos olhar para a linha da receita bruta e do CMV, que geralmente ali é as primeiras linhas do DRE. Né? Ali a gente pode verificar a representatividade do custo, né, do CMV daquela empresa em relação à sua receita. E olhando isso, a gente pode buscar alternativas mais baratas, né? Buscar fornecedores com custo mais competitivo, que o CMV é o custo da mercadoria vendida. Para eu gerar 100 mil de receita bruta, qual seria o meu CMV? 50 mil, 40 mil, 60 mil? Né? Então, essa representatividade ali do CMV em relação à receita, a gente consegue já ali fazer uma análise breve para verificar, olha, eu posso buscar preço mais competitivo de fornecedores, e aí, de novo, entra a questão da precificação. Talvez o seu concorrente está vendendo por um preço mais baixo que o seu, porque ele está comprando mais barato, né? Então, isso daí você já consegue ter uma breve análise, né, do que pode estar acontecendo, porque você está vendo no final do mês que não está sobrando dinheiro. E aí a gente também consegue fazer comparativos com períodos anteriores. Né? A gente fazendo um DRE mensal, que eu recomendo para os pequenos negócios, que a movimentação não é tão alta, né, e é possível alimentar o sistema ou alimentar a planilha de Excel com essas informações, ter isso mensal e fazer esses comparativos. Por exemplo, julho de 2023, meu faturamento era 30% maior do que é no mesmo período de 2024. Então, você para e faz uma análise. Por que isso está acontecendo? O que resultou nessa queda de faturamento? E aí são várias situações, várias análises que a gente consegue fazer olhando para
Geralmente, DRE é uma folha só de papel, é uma página. Né? Então, são muitas análises que podem ser feitas numa página de papel, desde que você tenha as informações. Ô, Mônica, deixa eu só perguntar uma coisa. Quando você faz o comparativo nesses, sei lá, na situação hipotética de loja de roupa, por exemplo, você faz a comparação de um mês anterior, um mês relativo ao ano anterior, ou você faz um relativo durante os meses passados? São duas situações bem parecidas, né? Aí fica a critério. De um mês para o outro, a variação ela costuma ser pequena, né? Não dá muita diferença. Eu costumo fazer de um ano anterior ou há 6 meses atrás, porque eu tenho um horizonte de tempo um pouco maior. Né? Em 6 meses pode acontecer muita coisa, né? Em 30 dias, nem tanto assim. Mas essas comparações elas podem ser feitas num horizonte de tempo muito maior também. Pode ser feita a cada 5 anos, a cada, sei lá, 3 anos, 2 anos. Isso, né, é pouco relevante essa distância de tempo. Entendi. Perfeito, então. Mônica, é o seguinte, nós vamos encerrar aqui, mas primeiramente você vai ter que falar sobre indicar algum livro ou conteúdo que você acha relevante para a parte gestão financeira. E posteriormente você também vai falar, vai mostrar aqui os cases que você trabalha e você trabalhou já. Então, indica algum conteúdo para a gente aí que você acha interessante. De livro, eu acho que, como a maioria fala, né, falta tempo. Então, livro é uma ferramenta muito útil, mas, assim, para quem está ali no dia a dia, na parte operacional, é um pouco mais desafiador pegar um livro para ler, isso eu sei, eu sinto isso na pele, tá? Mas tem um livro que mudou muito a minha percepção em relação ao dinheiro na época que eu entrei na faculdade, que chama Pai Rico, Pai Pobre. Depois eu posso mandar um print da tela dele. É um livro excepcional, assim, para quem muita gente conhece. É um livro que precisa ser lido, né, para você ter uma relação um pouco melhor com o dinheiro, né? Quando a gente está falando de gestão financeira, a gente está falando de dinheiro. E aqui a gente não está falando só do dinheiro da empresa, a gente está falando do dinheiro do empresário, né? Porque ele precisa ser remunerado pela hora que ele dedica ao negócio, pelo risco que ele assumiu ao abrir o negócio. Então, ele precisa ter uma boa relação com o dinheiro. Não pode ver o dinheiro como um inimigo, né? Como o vilão da história. Então, o Pai Rico, Pai Pobre é a cartilhinha assim, que tem que ter ali na mesa de cabeceira. Legal. E de sugestão de conteúdo, eu tenho o portal do Sebrae. São uma infinidade de cursos que é gratuito. E aí você pode escolher. Isso. Pode entrar lá no site. Depois a gente deixa o link, né, também. Você pode entrar no site e acessar pelo site, ou você pode também fazer o curso direto pelo WhatsApp, que eu acho fantástico. Né, você entra ali, tem um chat automatizado e você vai escolhendo qual tema você quer falar e ele vai te mandando material, você vai lendo, vai assistindo aulas curtas, 2 minutos, 3 minutos, até menos, e respondendo os questionáriozinhos e conclui o curso pelo WhatsApp. Eu acho fantástica a ferramenta, assim, a facilidade que você tem, né, de acesso às informações ali no celular, em qualquer lugar que você tiver. Uhum. Legal, legal. Assim, Mônica, queria agradecer você pelo seu tempo. Você vai fazer ainda aqui uns cases de sucesso, a gente vai adicionar aqui nesse conteúdo. E gostaria de agradecer você pela oportunidade, pelo tempo aí, né, que você disponibilizou para atender a gente. E com certeza isso aqui não vai ficar só aqui, provavelmente vai se estender com outras aulas aí, quem sabe algumas outras parcerias. Bacana, eu que agradeço o convite, Kleber, foi, assim, uma surpresa, uma grata surpresa, né, ter sido encontrada numa rede social, que eu nem alimento tanto assim, mas enfim. Então, é uma parceria que acho que vai dar muito resultado, então agradeço também por isso, né, por me colocar aí junto com vocês, e acho que a gente tem muito a desenvolver juntos aí a partir desse primeiro contato. Valeu, muito obrigado, então. Obrigado a todos que assistiram esse episódio. Até no próximo. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.